Ok, vamos lá. Na fala de Jesus, no sermão escatológico de Pô, tô Jesus... deixando o tempo rolar aí. Vocês estão num debate bom. Tá de boa, né? Tá de boa. Vocês estão se respeitando, eu tô deixando sem Tá tempo. Legal. Então vai. Ó, Você é um bom mediador, né? Vilela, lá em Mateus 24, Jesus tem o sermão escatológico, né? Então é a escatologia de Jesus. E lá em Mateus capítulo 24, ele fala que ele vai voltar depois da grande tribulação, né? Porque lá está dizendo, e logo depois da tribulação daqueles dias, a lua, o sol escurecerá, a lua andará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e tal. Eu queria também saber do pastor, como que o pré-tribulacionista lida com o texto onde Jesus diz que ele volta depois da grande tribulação. E na sequência, falando dessa volta, 1 ou 2 versículos na sequência, ele fala sobre reunir os seus escolhidos. E aí, como é que fica essa ideia? Porque para mim fica claro que ele tá... Bom, lá ele diz que ele volta depois da grande tribulação e reúne os seus escolhidos. Assim, que ele volta depois da tribulação, nós estamos de acordo, né? Isso, claro. Ele falou, né? Não tem dúvida disso, né? Assim, agora, os seus escolhidos que ele reúne lá, pastor César, em Mateus 25... 4. Sim, Mateus 24 é a volta dele. Isso. Mas quando fala que ele vai reunir ali todos ali, separar as ovelhas dos bodes e tudo mais, Mateus 25, que dá sequência cronológica ao Mateus 24, pastor César, com todo respeito, eu acredito que esse texto é um problema para os pós-tribulacionistas e não para nós. E eu vou explicar por quê. Mateus 25 fala o seguinte, eu espero que os irmãos e, enfim, as pessoas que estão assistindo possam entender o que eu vou dizer agora aqui. Olha o que fala aqui em Mateus 25, versículos 31 a 34. Fala assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É a volta de Cristo aqui, não é? Que ele mencionou no capítulo 24. Ele fala isso. E todas as nações vivas, serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí que é o problema que eu vejo aqui, que o irmão mencionou agora, que o irmão levantou agora, o problema sendo de vocês. Por que o problema de vocês? Você crê que quando Jesus voltar, a igreja vai subir. E aí, a igreja sobe, ele já separou a igreja dos perdidos, e ele volta. Quem são, então, essas ovelhas que ele vai separar dos bodes quando ele chegar? Se a igreja já foi arrebatada. Como lidar com isso aqui? O que eu faço agora? O texto fala que ele chegou, o irmão disse que a igreja sobe, se encontra com ele, e aí ele desce, e aí ele vai separar ovelhas dos bodes. Ele já não separou? Que ovelhas são essas espalhadas pelas nações que ele vai separar se a igreja já foi arrebatada? É que assim, primeiro ele não está falando do momento do arrebatamento aqui, mas eu posso trabalhar Mateus 25? Não está falando. Isso, não está falando. Ele já falou antes. Isso, não está. Eu posso trabalhar Mateus 25, mas eu te fiz uma pergunta em Mateus 24, então eu queria a sua consideração lá em Mateus 24. Mas eu estou respondendo. Então lá, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Sim. E depois ajunta os seus eleitos. Claro. Quem são os seus eleitos? São os salvos da tribulação. Então, os eleitos ali, vai ter outro arrebatamento. Não. Esses eleitos que ele vai reunir são essas ovelhas que aparecem no capítulo 25 quando ele chega. E aí ele separa os seus eleitos, que ele vai reunir, ele vai separar dos bodes. Não há arrebatamento aqui. Ele chega, várias pessoas se converteram na tribulação. Sabemos disso, a tribulação vai ser um tempo de muitas conversões. Aí ele chega com a sua igreja e ele separa então esses eleitos que passaram pela tribulação, que estão vivos, ele vai separar dos bodes. Agora, o problema é do pós-tribulacionismo, porque de acordo com o pós-tribulacionismo, a igreja acabou de ser arrebatada. Quem ele está separando aqui então, se a igreja acabou de ser arrebatada? Então vamos lá. Voltando lá em Mateus 24, quando Jesus fala da sua volta,
ele mesmo diz que haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação, ela tem, acho que nisso todo mundo concorda, que tem os salvos ali atravessando a grande tribulação. Se é a igreja ou não, aí é uma boa discussão. O senhor falou que o Noé não é a igreja, o pessoal do Antigo Testamento não é a igreja. Mas o Antigo Testamento chama de esposa os servos de Deus o tempo todo. E Jeová é o esposo. Sim. Isso, o tempo todo. Há uma cadência no Antigo Testamento de... Eu posso me lembrar aqui de pelo menos 6, 7, 8 versículos. Acho que o senhor conhece claro. os textos. O livro de Oséias. Falando... Oséias, você tem Ezequiel, você tem Jeremias, você era noiva e tal. Então, onde a noiva tem a ver com os salvos, lá do Antigo Testamento. Eles também são chamados de noiva. Deus também é chamado de noivo lá no Antigo Testamento. Então, só para reforçar a ideia de que eu entendo que é um povo que participa das bodas, e esse povo, essas bodas está prometida também para o pessoal do Antigo Testamento, não só para o pessoal... Eu não tenho dificuldade com isso não, pastor. Isso. Bom, então resolve metade do assunto que a gente estava tratando. Se é assim, tudo bem. Eu não tenho problema de Noé participar das bodas, não. Isso, que bom. Porque se ele participa das bodas, então é noiva, né? Esse é o ponto. Aí é um convidado. Aí na vinda de Jesus, eu estava dizendo o seguinte, ó, eu comecei em Mateus 24 falando assim, Jesus fala que a volta dele é no final da grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 29. E na sequência, ele fala sobre ajuntar os eleitos. Aí eu disse, quem são os eleitos? Não, é o pessoal que é salvo, que está atravessando a grande tribulação, porque vai ter muito salvo na grande tribulação. Ok. Convertidos, né? Convertidos durante a grande tribulação. Eu não lembro de um texto onde essa pessoa se converte, mas eu sei que tem salvos atravessando a grande tribulação. Mas acontece que a Bíblia diz que ele vai juntar esse pessoal de uma outra extremidade da terra até o céu. Então seria um outro arrebatamento ali? Não. O ajuntamento é mencionado aqui no capítulo 25, que eu acabei de responder. O capítulo 25 fala que ele vai chegar, e aí ele vai juntar então todas as nações, reunir todas as nações e separar as ovelhas, esse é o ajuntamento, as ovelhas dos bodes. E eu volto a dizer, o grande problema do pós-tribulacionismo aqui é complicado, porque se a igreja acabou de ser arrebatada, por que ele está separando ovelhas de bodes? Então, essa é a questão que o senhor até agora não respondeu para mim. Eu não tô. Eu vou trabalhar Mateus 25, claro. Mas espero. É que a minha veio primeiro, né? Então eu ainda tô nela do Mateus 24. 2 vezes. Então, é que o texto diz assim, ó. Para facilitar, então, vamos facilitar, eu vou pegar um texto correlato que é o Marcos. Marcos também no sermão escatológico, é o mesmo sermão de Jesus, na visão agora de Marcos. Ele fala o seguinte, ó. Ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, não parece que esse pessoal está indo da terra ao céu? Isso é só uma expressão para dizer que o ajuntamento será universal, será global. O que tem a ver o céu? Da terra ao céu? Da terra ao céu. Ele está se referindo por meio de uma hipérbole ao ajuntamento de todas as pessoas salvas da terra ao céu, até o céu. Da terra. Vai juntar... vamos lá. Enviará os seus anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui não é também Não está falando do céu de Deus lá de cima. Não está se referindo céu à expansão toda da terra, que abrange o horizonte, enfim, tudo mais. Respondendo Mateus 25. Então vamos lá. Primeiro, a minha opinião é que Mateus 24, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação claramente. Sim, claro. E reúne os seus eleitos. Sem problema nenhum. E os seus eleitos, a palavra eleitos na Bíblia, no Novo Testamento, geralmente, em 9,5 a cada 10 vezes, tem a ver com a igreja. Né? Tem a ver com a igreja. Quase todas as ocorrências que aquela palavra aparece na Bíblia tem a ver com a igreja de Jesus, porque ali seria diferente. Né? E em Mateus capítulo 25, óbvio que ele está falando aqui, é uma outra fala de Jesus, ele tem pelo menos umas 3 ou 4 falas de Jesus a respeito desse assunto, ele está falando aqui do juízo. E o juízo não acontece por exemplo,
para nós que somos milenistas, que cremos no milênio literal, eu não sei se o senhor é milenista ou não. Sim. O senhor crê no milênio, Sou né? milenarista. Ok, isso. Então, para nós que cremos no milênio literal, sabemos que o retorno glorioso de Cristo, a hora do retorno glorioso de Cristo, não acontecerá esse juízo. Primeiro acontece o milênio, para depois acontecer o juízo final. O juízo final, lá em Apocalipse capítulo 20, é depois do milênio, certo? Capítulo 20, Mas isso versículo aqui 11. não é o juízo final. Então, a minha visão desse texto então é o seguinte, ó. E todos os textos que falam onde Jesus vai sentar para julgar os mortos, para mim é uma referência ao juízo do trono branco. Olha, pastor, não é o trono branco por uma razão muito simples. O texto fala, quando vier o Filho do Homem na sua glória, é a vinda dele. Ele acabou de tratar disso no capítulo anterior, o 24. É a vinda dele. Quando vier para onde? Para cá. O que ele vai fazer? Ele vai se assentar no trono da sua glória aonde? Aqui. Ele vai chegar e vai se sentar no trono da sua glória aqui. Ele vai então reunir todas as nações aonde? Aqui. As nações estão aonde? Aqui. E ele vai separar as ovelhas dos bodes aonde? Aqui. Ele acabou de chegar. Isso não é o juízo final. No juízo final não é aqui. O juízo final, se o senhor olhar aqui, o juízo final aparece no capítulo 20, versículo 11. 20, versículo 11, isso. Que fala o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O juízo final não é aqui. Então, O juízo qual é o final problema de entender em que algum ponto do universo que não é aqui, porque vai desaparecer o céu. Entendi a lógica. Qual que é o problema, pastor, de entender esse texto aqui como sendo a volta de Jesus e já acontecendo essa separação? Haverão salvos que atravessaram a grande tribulação, certo? Esse pessoal está vivo, ok? Ok. Esses salvos vivos, para mim é a igreja, mas o senhor não é a igreja. São salvos, sem ok. problema. Ok. É o assembleia. Esses salvos vivos, eles não têm aqui a transformação do corpo. Não tem aqui, porque a transformação do corpo já foi para o pré, certo? Aqui não fala nada sobre isso. Né? Não, sim, mas levando em conta a sua lógica, já aconteceu. Já. Tá, então esse pessoal aqui morre? Esse pessoal aqui, como é que fica? Vamos dizer que agora, eu e o senhor somos salvos desse pessoal aqui. Aí, tá, perdemos o bonde do arrebatamento, porque já foi. Perdemos o bonde da transformação do corpo, que já foi. E agora, como é que fica esse salvo? Isso, como é que fica esses salvos aqui? O texto fala o seguinte, o texto fala apenas o seguinte: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fala isso para eles. Se o senhor entendeu minha pergunta? Entendi sua pergunta. Isso. Agora, o texto não especifica como é que eles vão entrar. Parece que eles vão entrar com os corpos normais. Meu Deus. Então, eles vão... Mas eu tenho um problema. Jesus Cristo disse que o carne e sangue não é do reino de Deus, pastor. Não, carne e sangue não é no reino de Deus. Então não tem ressurreição? É porque quando a gente ressuscita... Ressurreição não é em carne e sangue? Isso, calma aí. Quando a gente ressuscita, o corpo do salvo é transformado. Mas não é carne e sangue? Ele passa... Bom, Jesus Cristo disse que carne e sangue não é do reino. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas quando o texto fala carne e sangue não é no reino de Deus, é carne e sangue se referindo ao corpo natural. Isso. Então, mas levando em conta essa volta de Cristo do jeito que o senhor fez, agora vai ter salvo com o corpo natural. Sim. E eles vão entrar no reino? Sim. E aí, como é que fica o texto que eu acabei de falar, que carne e sangue não é do reino? Que o senhor também disse que é verdade, eu também creio. Entende como é complicado? Entendo. É complicado. É que o texto não dá para ser entendido é que o assim, texto, pastor, não é fácil, é que o texto, pastor, não dá detalhes acerca do que vai acontecer com eles. Não dá detalhes disso, só fala, entre no reino. O que vai acontecer com eles, não sabemos. Né? Eles vão entrar de posse de um reino que o Senhor vai inaugurar aqui. Então, mas... A Bíblia fala, inclusive, nos profetas, que essas pessoas morrerão. Os salvos? Lembra de um texto? Sim. Qual Fala que é? morrer, eu não lembro agora a referência, mas fala que morrer aos 100 anos será morrer jovem.
O senhor crê na profecia do reino milenar? O senhor crê na profecia da bem-aventurança de Israel com uma Jerusalém restaurada? E esses textos falam, não lembro agora a referência, mas fala, olha, morrer aos 100 anos nesse reinado de paz Então. será morrer jovem. Então, vamos pro texto, então. Ó. Malaquias, o texto... Malaquias não, desculpa, Zacarias, né? Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14 é o texto mais rico, na minha opinião, acho que na visão do Pré também, que fala sobre tanto o Armagedon quanto a sequência do Armagedon, que vai ser o milênio. Lá, pastor, fala o seguinte, ó. Todos os que restaram das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse pessoal aqui que vai viver, essas pessoas, pelo texto aqui, elas não são salvas. Elas não são salvas. Vou ler de novo. Ó. Todos os que sobraram, ou restaram, depende da versão, daquelas nações que vieram atacar Jerusalém, então elas fazem parte lá das nações do anticristo. Todas as nações que restaram daquelas que vieram atacar Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei dos exércitos, não virá chuva sobre ela. Se a família do egípcio não vier, vai vir as pragas sobre elas. Então, essas pessoas, a meu sentir aqui, não são salvas. Nós estamos mudando lentamente de assunto porque está tudo tão conectado, né? Exato. Um assunto vai puxando o outro. Eu estou com medo de estar sendo muito confuso para quem está nos assistindo. Mas, enfim, eu entendi o ponto do senhor. E realmente é terrível. Mas é assim, como é que nós fazemos para... Essas nações aqui não são salvas, entende? Pera um pouquinho aí. Como é que nós fazemos para conciliar tudo isso? Porque... na nossa concepção, quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Quem vai entrar para esse reino? Aqui em Mateus 25, o texto fala que são as ovelhas que estiverem vivas naquele dia vão entrar para esse reino. Então, tudo indica que no começo do reino milenar só vai ter ovelhas. Agora, não é o que esse texto que eu acabei de ler diz. Eu sei. Esse texto também não fala que são incrédulos, né? Vamos dar o peso devido ao texto. O texto não fala que são nações incrédulas. Mas eu acredito nisso também. Acredito que no começo do milênio só teremos salvos ali participando do reino. Não tem dúvida. Mas são nações vivas, são pessoas normais que vão... Eu tô me coçando para fazer uma pergunta, para sair mais ainda do tema, que é a seguinte, pastor. Assim, se o senhor, como calvinista, lá no fim do milênio, se só entra salvo no milênio, veja a minha construção. Se só entra salvo no milênio, como o senhor disse agora... haverá rebelião no final. Se só entra salvo no milênio, como o senhor disse agora, o senhor já entendeu. Lá no final, essas pessoas, elas serão enganados por Satanás, diz o texto. Satanás será solto por um pouco de tempo, será enganar as nações. Essas pessoas que entraram, você acredita que elas vão viver 1000 anos? Bom, a Bíblia diz que depois do... É que assim, ó... Elas vão entrar para o milênio... Se elas procriaram... Não, se elas procriaram ou não, isso é um detalhe. Mas é o seguinte, ó, no final do milênio... vai ter rebelião. Isso, vai ter rebelião. Mas não são elas. Então... são netos, bisnetos, delas. Netos delas. Então, mas de salvos, né? Sim. Isso, dos salvos. Ok. E esse pessoal é que se levantará contra Cristo e contra a sua igreja. Ou contra a sua igreja, não, contra Cristo, contra Jerusalém. E como é que fica essa lógica? Por quê? Qual o problema? É porque assim, ó, primeiro... entendi o problema. Primeiro problema. O senhor está dizendo que eles são salvos, enquanto a Bíblia diz que eles foram atacar a Nova Jerusalém. Estou dizendo que no começo do milênio só vão entrar as ovelhas. Mateus 25. Então, é aqui que a gente já diverge, porque o texto não diz isso. O texto diz assim, ó... O texto diz que as ovelhas vão entrar. Sim, eu estou em Zacarias 14, que diz assim, ó... Todos aqueles que sobraram das nações que atacaram Jerusalém... Aqui é o começo do milênio. Tá. Todas as nações que sobraram daqueles que vieram atacar Jerusalém... Eles não são salvos, essas pessoas. Bom, aí é por sua conta. Eles são salvos e estão atacando Cristo e a igreja? Não. As nações que vieram atacar. Vieram atacar Jerusalém. Pessoas que participam. Nem todas as pessoas estarão atacando Jerusalém. São os exércitos dessas nações que vão atacar Jerusalém. Não são todas as pessoas do mundo. Não cabe lá.
Então, vamos lá. Se eles são São salvos... os exércitos só, não todo mundo. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, que eles têm uma penalidade, e a penalidade... Sim, porque ao longo do A tempo... penalidade é que você está colocando eles como salvos. Para mim, se eles não são salvos, que é o que, lendo o texto, qualquer pessoa lendo o texto já entende que ela faz parte da turma que foi atacar Jerusalém, aí... Faz parte das nações que atacaram. Isso, faz Faz parte isso. das nações que tinham exércitos atacando. Aqueles que restaram, exatamente. Isso. E aí eles têm que ir lá celebrar a festa dos tabernáculos e se eles não forem... Por quanto tempo eles têm que fazer isso? A Bíblia não fala. O reino inteiro. Isso, a Bíblia não fala. Gerações virão. Pode ser o milênio todo. Gerações virão. Isso, pode ser o milênio E todo. muitas gerações virão de pessoas incrédulas. E vão dizer, não queremos mais ir. E aí existe o Isso, alerta. então já Se muda. você Então não lá quiser no ir. milênio, então tem perdidos. Sim. Isso, exatamente. Então, Claro, agora claro sim. que tem. Exatamente. Tanto que no é isso final que eu tinha serão falado enganados. isso que eu tinha falado no O que eu começo. estou dizendo é que no comecinho vão entrar somente as ovelhas. Mas essas ovelhas vão vir as ovelhas normais. E novas gerações vão se rebelar. No final haverá grande rebelião. Por isso existe esse alerta. Ó, se vocês não vierem, não vai chover sobre vocês. Mas que vai ter incrédulo no milênio? Vai, depois, com desenvolvimento. Né? É a mesma coisa, você começa uma comunidade só de crentes. Com o passar do tempo, o que vira aquilo? Com o nascimento de novas pessoas. Aquilo vai perdendo a sua característica inicial. É o que vai acontecer no milênio também. A prova disso é a rebelião final. Vão se levantar contra o Messias. Mas saímos totalmente do tema da pré-tribulação. Saímos mesmo. Mas isso é um problema no calvinismo, não é? Nesse caso. Porque. Calvinismo? Porque Calvinismo. começa todo mundo salvo. Mas O senhor está dizendo, começa todo mundo mas salvo. são outras Aí daqui a pouco se pessoas, perde. Pastor César. São outras pessoas. As pessoas no milênio vão morrer. As pessoas que entram são umas. Sim, As pessoas claro. que se rebelam no final dos 1000 anos são outras pessoas. Ninguém vai ver 1000 anos. Não, eu não disse que vão viver 1000 anos, né? Eu tô dizendo que Teria eles que ser. vão viver De o acordo com a milênio. sua hipótese, teria que viver 1000 anos. Teria que começar Não. no primeiro dia do milênio e estar lá no final para se rebelar. A primeira vez que eu pergunto, mas vão viver 1000 anos? Não, a Bíblia não diz que vão viver 1000 anos, né? São resultado daquelas pessoas que Outras entraram, gerações, sim. resultado daquelas pessoas que entraram no milênio. Outras Mas se elas gerações. são salvas, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 2, 26 e 27, fala assim, ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Parece que a igreja, os salvos, regerão as nações. Sim. E com vara de ferro as regerá. E as despedaçará, como se fosse um vaso de barro, É o que um vai objeto de acontecer no- é o que barro. vai acontecer no final. Que é o texto do Salmo 2º. Ao que vencer vai fazer isso. Eles vão fazer isso com salvos? Não, isso vai fazer no finalzinho. Lembra do finalzinho do milênio que vai acontecer com as Mas nações? aqui não fala que é no finalzinho, fala assim, ó, ao que vencer e guardar vão até viver o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações e com vara de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Certo. Então, O senhor acredita que eles vão ficar fazendo isso o tempo todo? 1000 anos que eu destruindo acredito. nações? isso, o que eu acredito. Não vai sobrar ninguém. O que eu acredito. Esse texto aqui, que é um texto da citação do Salmo 2, pede-me te darei as nossas esperanças, não sei o quê. Esse texto aqui, conectado com o texto que eu acabei de ler de Zacarias capítulo 14, aqueles que sobraram dos que vieram das nações que atacaram Jerusalém, eles serão já, desde o início, tratados com rigor. Por exemplo, se você não for lá na festa dos tabernáculos, não chove sobre você. Se você... Porque... Olha a condição que o senhor está colocando, Então você que todo mundo é acredita que salvo. Jesus volta e incrédulos entram no reino. Não no reino. Não no Então, reino. então aqui Isso. não é o reino, então. Porque assim... Mas entram onde, então? Esses incrédulos estão aonde? Então? Tá. Quando você coloca reino, bagunça toda a história, porque não tem reino nem aqui nem lá nas palavras. Então não é- Isso. Jesus volta e não tem reino nenhum. Não é. Vamos lá. Jesus volta, tem o reino de Jesus instaurado. O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus é onde Jesus Cristo reina, junto com a igreja, como seus ministros, conforme o texto que eu acabei de ler, Apocalipse 2, 27. Reina sobre quem? As nações que se converteram. Então, mas se eles reinam e despedaçam essas nações, então não faz sentido dizer que eles Você são acha que eles vão ficar salvos. despedaçando as nações durante o reino todo? Jesus Cristo diz assim, ó, ao que Eles vão vencer, despedaçar no final. regerá as Haverá- nações com vara de ferro Sim. e as despedaçará como
faz com objeto de barro. De barro. Veja, no final do milênio, a igreja não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, no final do milênio, Satanás será enganar as nações como areia da praia do mar, Gog e Magog, para peleja, tal, vai descer fogo do céu e consumir aquele pessoal. Então não tem a igreja agindo com vara de ferro. A igreja agindo com vara de ferro, ou reinando com Cristo, só dá para ser no milênio. Porque senão lá no fim, o senhor não tem um texto para apresentar. Que seja, não tem problema. Porque, mais uma vez, a segunda geração de pessoas que entraram para o milênio já pode estar cheia de incrédulos. E a igreja reinando sobre eles e sendo severa sobre eles. Então nós temos salvos reinando sobre salvos e Deus mandando praga sobre salvos. Não é mandando praga sobre salvos. Se a igreja está reinando no milênio com Jesus, sobre essas nações vivas que entraram porque creram, são as ovelhas que entraram. E se ao longo de algumas gerações começam a surgir incrédulos ali, é claro que os governantes terão que ser severos ao longo desses 1000 anos com essas pessoas. O senhor está colocando que na próxima geração e na próxima. Vamos lá. A leitura do texto... Pastor, não tem como a gente colocar cada detalhezinho ali presente. A profecia não funciona assim. Então vamos lá. A profecia funciona em termos gerais. Olha, haverá um governo no reino de Cristo e esse governo será severo com os desobedientes. Ou seja, eu aprendo então em Mateus 25 que só vão entrar crentes, mas aprendo também deduzindo por um texto como esse que haverá pessoas que com o passar do tempo, não serão esses aqui, mas serão pessoas desobedientes que vão nascer nesse reino. E aí serão regidos, serão regidos com vara de ferro. A leitura do texto não abre margem para que isso aconteça no decorrer de séculos. Porque o texto diz assim, ó, todos que restaram das nações que vieram com Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias não subir a Jerusalém para adorar, não virá chuva sobre ela. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva, virá pragas, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será um castigo para essas nações. Ou seja, o senhor está dizendo assim, isso aqui não pode acontecer na primeira geração. Mas aí não está escrito. Ao longo do milênio, surgirão incrédulos. Normal. Normal. A maior prova é a rebelião final. Quem disse que haverá incrédulos só na última geração dos 1000 anos? E haverá salvo? Sim, também. Lá no final também? Outro tipo de salvo? Sim. Lá depois do milênio? Outro tipo de salvo? Como assim? Porque assim... Aqueles que não se rebelaram não serão punidos. Mas se rebelaram. Isso. Mas o senhor tem algum texto? Não, né? Você acredita que todo mundo, então, da época será destruído no milênio? Não vai ficar ninguém? É que assim, eu comecei falando o seguinte. Eu comecei falando o seguinte. Todo mundo vai se rebelar. É que assim, não é que todo mundo vai se rebelar. Estamos juntos. O que eu tô dizendo é que esse pessoal já era perdido no começo. É isso que eu tô falando. Então nunca foram salvos. O que não faz o menor sentido, porque se eles entram no dia 1 do milênio, perdidos. Isso. E você os identifica com as pessoas do último dia do milênio, você está dizendo que eles viveram 1000 anos. Não disse isso. Eles se procriaram perdidos. Eles são perdidos. Eu só estou dizendo que são perdidos. E continuaram vivendo até chegar no final. Ou seja, viveram 1000 anos. Perdidos, é isso. Viveram... Olha, viveram bastante, mais que Adão. Eu não disse que eles viveram 1000 anos. Toda vez que o senhor... Mas tem que ser. Se você está identificando essas pessoas... Que eles estão se procriando... Se você está identificando as pessoas de capítulo 25 com as pessoas que se rebelaram no final do milênio, não tem outro jeito. Viveram 1000 anos. Não, que eles estão se procriando, nós concordamos. Concordo então são eles, né? Isso. Então, são o resultado deles. Então o resultado deles. Mas sempre perdidos. Sempre perdidos. Porque então o milênio só vai ter perdidos? Não. A igreja vai reinar com Cristo sobre essas nações. E essas nações que a igreja vai reger com vara de ferro e despedaçar, não pode ser de salvos. Não pode ser meu irmão. Pastor, a Bíblia descreve o milênio como um reino de paz, de justiça, de verdade, de bênçãos, de segurança. Se você está dizendo que o milênio... O senhor lembra qual é o versículo? Pastor, todos os profetas do Antigo Testamento pintam o milênio como um período paradisíaco. Legal, fala um versículo. Pastor, eu vou ter que sair catando aqui?
Não, tem um só, se são muitos, né? Pode ser um só, qual que é? Pastor, O mais Isaías importante. 40, Então vamos lá, Isaías 40. Isaías 60. É difícil lembrar de cada um, mas a Bíblia fala que haverá um reino de justiça, de paz. Isaías 9, paz na natureza. Romanos 8, paz na natureza, paz sem fim. Um reino de justiça, de verdade, de descanso, de ausência de inimigos. As nações transformando as suas armas em podadeiras. Ou seja, é um reino maravilhoso. Agora, pelo que você está falando aí, o milênio vai ser pior do que agora. Porque agora nós temos crentes aqui. No milênio, de acordo com o senhor, não vai ter crente nenhum. Imagina a Cracolândia do milênio. Então, A Cracolândia do milênio, estamos lascados. é o contrário do que o senhor está entendendo. Não, eu estou dizendo o seguinte, o senhor está dizendo que entra no milênio só incrédulos e continua incrédulos até o final. Se Jesus volta... Que raio de milênio é esse? Eu vim ficar aqui. Então vamos lá. Se Jesus volta no fim da grande tribulação, ou... vamos falar da segunda volta de Jesus, porque o pré-tribulacionista queria que Jesus volta 2 vezes, né? Então, na segunda vinda de Jesus, começa o milênio. Até que concordamos, certo? Tá, Na segunda vinda de Jesus, começa o milênio, certo? certo. Ok. Qual a lógica de salvos reinando sobre salvos, despedaçando eles como quem despedaça o vaso de barro? Você fala assim, não, é porque eles vão se procurar. Tá, mas aí não está na Bíblia, né? Eu estou dizendo que ao longo do milênio surgirão incrédulos e serão tratados com rigor. Só isso. Qual o problema disso? Então, mas é aquele reino de paz que o senhor pintou tudo, que é todo maravilhoso. É um reino e de tal, paz não sei porque o que essas lá. nações serão tratadas com rigor. Então, você entende que a lógica também... Eles não- vão manter a paz, punindo os maus. Tá, mas aquele reino que o senhor acabou de escrever aqui, Sim, sim, lindo, sim. maravilhoso, O tal, reino- não vai o funcionar, reino então? mencionado em Isaías. Tá, ele Esse vai reino funcionar. vai funcionar porque haverá esse governo rigoroso. Isso, mas no fim todo mundo se perde. Por que todo mundo? Porque é o que a Bíblia diz, que Satanás a Bíblia enganará diz- as nações. Sim, vai enganar as nações. Agora, Isso. dizer Gog, que Magog. cada membro de cada nação vai se Então, rebelar. a Bíblia diz que é como a areia que Sim, está na praia do muita mar. gente, Isso. muita gente. Mas dizer que exatamente. todos vão se rebelar, acho que é dizer demais, é ir além do que o texto fala. Então, a areia que está na praia do mar não é demais. Entende? Não, mas é uma Então- multidão numerosa, É. mas você há de convir comigo que isso aí é uma hipérbole, né? Areia da praia do mar. É uma hipérbole para denotar o quê? Pra Que é denotar muita muita gente, gente, é exatamente. muita gente, não é Sem pouca problema, gente. Não é sem que vai haver problema. meia dúzia de perdas, não. Sempre, É, mas dizer, muita mas gente. muita gente é diferente de todo mundo, de cada indivíduo. É. E o senhor lembra se teve salvação ali? Lá no Gog e Magog? Não tem, né? Não, ali não. Então é todo mundo. Mas você lembra se todo mundo seguiu Gog e Magog, cada indivíduo? É que o texto diz, a Bíblia diz que desceu fogo do céu Deus consumiu. e consumiu Quem? aquelas nações. Sim, Satanás e todos os seus adeptos. Consumiu aqueles que o seguiam. Isso. Consumiu Satanás e todos os seus Dizer adeptos. que cada indivíduo do milênio fez isso? É porque assim, quando o senhor É, pinta irá- um milênio, quando o senhor pinta um milênio, aquele milênio que parece aquele céu da Testemunho de Jeová, que todo mundo tá com a cesta de pão, de não sei o quê, que o senhor fez agora. Mas é um reino de paz. É, que o senhor fez agora. É interessante. Só que quando você vai para os detalhes do texto, você vê que tem pessoas ímpias lá em Zacarias. Claro, mas- você vê que tem mas pessoas isso ímpias aí- lá no final e que é como a areia da praia do mar, Mas esses isso aí- perdidos. Mas isso aí está fora de discussão. Isso aí. Que haverá pessoas perversas no milênio. Que elas vão surgir no milênio. A maior prova, mais uma vez, é a rebelião final. Não há problema nisso. E o governo rigoroso é um dos fatores que Deus vai usar para manter esse reinado de paz e de segurança. Você falou, me dá um versículo. Todos os profetas falam disso. De uma Jerusalém restaurada. E de um reino de segurança e de paz em que o lobo vai andar com a ovelha. Romanos 8 fala da natureza restaurada. A natureza que geme aguardando esse dia de restauração. Então é um vasto número de textos que fala de um reino maravilhoso de paz, de justiça e de verdade. Então, o senhor Agora, crê esse que tem reino de paz, salvos. de justiça e de verdade vai ser governado com rigor. E é por causa desse rigor que esse reino será assim. Então, mas se ninguém perde salvação e todo mundo é salvo, Mas lá no milênio, todo mundo é salvo lá no milênio, Quando entra, Isso. é salvo. aí perde. Não perde, é que surgem... As pessoas nascem salvas.
Não, todo mundo nasce perdido. Tu nasce perdido. Então, as pessoas vão nascer. Ou seja, Que pra mim nasce pessoas... perdido, mas pro senhor já nasce salvo, né? Porque Não, se ele ninguém- foi escrito, não. se Deus decretou antes, Não, então... mas você que é arminiano crê na mesma coisa. Que você Eu não sou arminiano. Você, então não sei se Não. você é. Mas, assim, o fato é que ninguém crê em nenhuma tradição evangélica, protestante, crê que há pessoas que já nascem salvas. O calvinismo nunca ensinou isso em momento nenhum. E eu não creio nisso. Eu sou um eleito e nasci perdido. Você é um eleito e nasceu perdido. Nós sabemos, nós fomos realmente salvos. Não foi um teatro isso. Então as pessoas que vão nascer no milênio vão nascer perdidas e muitas permanecerão perdidas. E por isso a necessidade de um governo rigoroso. E Deus vai usar esse governo rigoroso para manter a paz, para manter a justiça, para manter o bem-estar de todos. Essas nações serão regidas assim ao longo desses 1000 anos. Quem não obedecer será punido, e assim haverá paz sem fim, ou uma paz permanente, né? Sem fim só depois, não nova terra. Porque não é sem fim, porque no fim vai ter a Porque no fim guerra. vai ter a guerra, né? Exatamente. Então, mas eles vão garantir esse governo de paz e de segurança ao longo desse milênio. Agora, o irmão dizer que entram no milênio só incrédulos... Não, é que assim, parece que eu não tô me fazendo entender. Aí- É porque é o seguinte, ó. Aí eu Se falo, Jesus volta... Então deixa assim como está. Então, Não quero calma esse aí. reino, não. Então, vamos lá. Porque hoje ainda tem crente. Então vamos lá. Desde o começo eu tô falando que assim, quando Jesus volta, no caso do pré-tribulacionismo, no final da segunda, não conhece, na segunda vinda de Jesus, começa o milênio, 1000 anos, ok, 1000 anos. Nesses 1000 anos, quem tá lá? A igreja que foi arrebatada, salva. A igreja que tá lá no céu dos mortos, que é muito maior, tá lá. O pessoal do Antigo Testamento, todo esse pessoal é salvo. Sim. Todo esse pessoal é salvo. Esse pessoal vai reinar com Cristo. Todos os salvos reinarão com Cristo. Só que a Bíblia diz que eles reinarão com Cristo sobre nações para despedaçá-las, como se faz lá, como diz no texto aqui, nós vemos várias vezes. Despedaçar com com barro vara é de uma ferro, forma de tal. mostrar rigor. Isso, com vara de Vai ficar matando todo mundo o exatamente. tempo todo. Então, para mim não faz sentido que isso acontece em cima de salvos. Mas não é sobre salvos Isso. mesmo. Então pronto. Já expliquei isso. Então pronto. Então para mim é sobre perdidos. Aí você fala assim: "Eu concordo que é sobre perdidos". OK, então concordamos. Só que para o senhor esses perdidos não entram, não começam perdidos no milênio. Não. De jeito nenhum. Só que é o texto que eu apresentei de Zacarias diz que esse pessoal, desde o começo, desde o eles começo. têm de lidar com pragas. Porque lá no Desde o começo. Esse desde o começo é por sua conta, pastor. é que assim, ó, Porque aqui em Mateus 25 fala que eles vão entrar no reino, só entram as ovelhas. Mas a gente tá patinando aqui. Vamos abrir não perguntas. sai dessa história, Vamos mas abrir lá no perguntas texto fala que é no começo. Do chat. Não fala, não. Primeira pergunta para o Eu fiz alguma arte César. aqui. O que foi? Eu não sei, caiu alguma coisa. Manda a primeira pergunta para o César, o Homer, por Fez um favor. barulho, né? Vamos lá. Deixa eu só ver qual que eu já separei aqui, ó. O Correndo pra Cachorro, ele mandou uma mensagem pro pastor César aqui. Ele perguntou: no céu tem pão? Tem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tem. Agora manda uma de verdade aí. Eu não mandou valendo. A Carla mandou aqui, ó. Qual o propósito do milênio antes do juízo final e da destruição de Satanás, pastor César? Eu acredito, boa pergunta. Eu acredito que o propósito do milênio é que a totalidade do reino de Deus é alcançada na vinda de Jesus e na implantação do milênio. Então, a Bíblia fala, quando Jesus chega, ele fala assim, ó, a primeira pregação de Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Depois, falando com os discípulos, ele fala, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês e tal. E esse reino, quando Maria recebeu o anjo Gabriel diz assim, ele vai reinar para sempre no trono de Davi, seu pai, e o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim. Levando em conta o texto de Daniel, capítulo 2, que fala que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos é um reino que jamais será abalado, entendo que quando Jesus Cristo chega, é como se aquela pedra batesse no pé da estátua, porque o pé da estátua é o Império Romano, e a estátua começa a cair.
e o reino de Deus começa a crescer. E é interessante que o reino de Deus é cada dia maior, né? Então, a igreja hoje é maior do que era ontem. E amanhã vai ser maior do que é hoje. E depois da manhã vai ser maior do que é amanhã e tal. E assim vai. E o ápice do reino é quando Jesus Cristo volta e implanta esse reino, porque é o texto da última trombeta de Apocalipse capítulo 11, da volta de Jesus. Ele fala o seguinte, eu não lembro de memória, mas não é difícil achar aqui na Bíblia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo, então tem pessoas perdidas, se tornou do seu Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se encontram assentados, se prostram, diz: graças te damos, porque Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Então,